Marte já foi um planeta bem diferente do que conhecemos hoje. Em vez do ambiente seco, frio e desolado que vemos nas imagens das sondas, o que existia por lá eram rios extensos, lagos profundos e talvez até oceanos cobrindo uma parte significativa da superfície. A temperatura era mais amena, a atmosfera mais espessa e o céu podia ter uma coloração parecida com o da Terra. É essa imagem que os cientistas vêm montando com base em décadas de pesquisas e descobertas. As marcas deixadas nas rochas, nos canais secos e nos minerais que só se formam em presença de água contam uma história antiga, mas ainda visível. A poeira que cobre o planeta não conseguiu esconder todos os vestígios. Imagens captadas por sondas e robôs mostram claramente estruturas que só a água poderia ter formado. Vales profundos, deltas fossilizados, crateras preenchidas por sedimentos. São cicatrizes de um passado que foi apagado pelo tempo, mas não esquecido. Entre essas formações, uma das mais impressionantes é o Valles Marineris, um imenso sistema de cânions com mais de 4.000 quilômetros de comprimento e até 10 quilômetros de profundidade. Para se ter uma ideia, o Grand Canyon, nos Estados Unidos, parece pequeno perto dele. É como se uma fenda colossal tivesse sido aberta no planeta, esculpida pela atividade geológica e pela ação da água ao longo de milhões de anos. Estudos sugerem que os oceanos marcianos podem ter coberto até 20% da superfície do planeta. A região norte, por exemplo, é mais baixa e parece ter sido o leito de um desses mares primitivos. Há sinais de marés, depósitos sedimentares e formações que lembram as margens de antigos litorais. Imagine por um instante, lagos refletindo a luz de um sol distante, rios contornando planícies avermelhadas, chuvas suaves alimentando um ciclo de água. Isso não é apenas imaginação. Diversos minerais encontrados ali, como argilas e sulfatos, só se formam com a presença constante de água líquida. Esses minerais são provas químicas de que Marte teve, por um bom tempo, condições ambientais parecidas com as da Terra primitiva. E onde há água, há chance de vida. Não estamos falando de civilizações ou criaturas inteligentes, mas de formas simples, como bactérias. Se elas surgiram aqui, por que não poderiam ter aparecido lá, em um ambiente com os mesmos ingredientes básicos? Mas algo mudou. Aquele planeta que um dia teve clima mais ameno e um ciclo ativo de água perdeu tudo isso. E a causa está no interior de Marte. Assim como a Terra, Marte já teve um campo magnético. Esse campo é essencial porque age como um escudo contra o vento solar, uma corrente de partículas emitida pelo Sol que, sem proteção, arranca a atmosfera dos planetas. Aqui na Terra, o campo magnético é gerado pelo movimento do ferro líquido no núcleo. É ele que mantém nossa atmosfera estável há bilhões de anos. Marte também teve esse tipo de proteção, mas como é um planeta menor, ele esfriou mais rápido. Com o tempo, o núcleo começou a se solidificar e quando isso aconteceu, o campo magnético simplesmente desapareceu. Sem esse escudo, a atmosfera de Marte ficou vulnerável. O que veio depois foi um processo lento, mas devastador. As partículas solares começaram a arrancar molécula por molécula da atmosfera. É como se um vento invisível tivesse varrido o céu marciano ao longo de milhões de anos. Isso é o que os cientistas chamam de sputtering atmosférico. A pressão atmosférica caiu drasticamente. Sem pressão, sem calor, a água começou a evaporar ou congelar, e parte dela foi perdida para o espaço. Hoje, a atmosfera de Marte tem menos de 1% da densidade da terrestre. É tão fina que não consegue reter calor. A temperatura média por lá gira em torno de 62 graus Celsius. Em muitos lugares, pode chegar a 125 graus. Água líquida simplesmente não consegue existir nessas condições por muito tempo. Mas mesmo assim, a grande pergunta continua: será que Marte já teve vida? A resposta não é simples, mas tudo indica que sim, ou que pelo menos teve condições muito boas para isso. Para a vida como conhecemos surgir, são necessários 3 elementos: água líquida, uma fonte de energia e tempo suficiente. Marte teve todos eles. Durante centenas de milhões de anos, ele teve lagos estáveis, calor vindo do interior do planeta, vulcões ativos e uma atmosfera espessa. Muitos cientistas acreditam que, se a vida surgiu na Terra em condições semelhantes, ela também poderia ter surgido em Marte. Talvez em fontes termais, em lagos subterrâneos ou mesmo sob a superfície, protegida da radiação e do frio extremo. Aqui na Terra, já encontramos formas de vida vivendo no fundo do mar, próximas a vulcões submersos, completamente isoladas da luz do Sol. Elas se alimentam de reações químicas e vivem em ambientes que por muito tempo achamos que eram impossíveis para a vida. Então por que isso também não poderia ter acontecido em Marte?
Hoje, o robô Perseverance está explorando a cratera G0, onde existiu um antigo lago. Essa cratera é uma espécie de cápsula do tempo. As rochas ali podem conter moléculas orgânicas, ou até mesmo fósseis microscópicos, traços deixados por organismos que viveram há bilhões de anos. O Perseverance está coletando amostras que serão trazidas futuramente para a Terra, onde serão analisadas com o máximo de precisão. Essas amostras podem nos dar a resposta definitiva: Marte já foi habitado por formas de vida, mesmo que simples? Se a resposta for sim, isso muda tudo o que sabemos sobre o universo, porque nesse caso, a vida não é algo exclusivo da Terra. Ela pode surgir em qualquer lugar onde as condições sejam minimamente adequadas, e isso aumenta, e muito, as chances de encontrarmos vida em outros planetas, fora do nosso sistema solar. O estudo de Marte não é só uma questão de olhar para o passado, é também uma preparação para o futuro. Diversas agências espaciais, como a NASA, a ESA e até empresas privadas, como a SpaceX, estão desenvolvendo projetos para levar humanos a Marte nas próximas décadas. Mas para que isso aconteça, é preciso entender a fundo o ambiente marciano. Há planos para utilizar o gelo subterrâneo como fonte de água potável, cultivar alimentos em estufas, construir abrigos protegidos da radiação. Nada disso será possível sem o conhecimento profundo sobre a história e os recursos de Marte. Cada dado coletado hoje prepara o terreno para essa jornada, e essa exploração já está em andamento. A missão ExoMars, da Agência Espacial Europeia, por exemplo, planeja perfurar o solo de Marte em busca de sinais de vida antiga preservados sob a superfície. Porque entender Marte nos ajuda a entender melhor nosso próprio planeta. Ao estudar por que Marte perdeu sua atmosfera e água, aprendemos mais sobre o que torna a Terra habitável. Esses conhecimentos também são úteis na busca por exoplanetas, aqueles mundos distantes que orbitam outras estrelas. Estamos descobrindo milhares deles, alguns com tamanho e composição parecidos com os da Terra. Mas para saber se algum desses planetas pode abrigar vida, precisamos entender exatamente o que deu certo por aqui e o que deu errado em Marte. Se um dia encontrarmos, mesmo que seja uma única bactéria fossilizada em Marte, essa descoberta será uma das maiores da história da humanidade. Será a prova de que a vida pode surgir em mais de um lugar, que não estamos sozinhos, que o universo é mais fértil e mais interessante do que imaginávamos. Marte ainda guarda muitos mistérios. Cada nova imagem, cada amostra, cada análise nos leva um passo mais perto de descobrir a verdade sobre esse planeta e talvez sobre a própria vida. O universo ainda guarda milhões de segredos, e a cada novo vídeo a gente se aproxima deles. Então se inscreve no Amanhecer Estrelado, deixa seu like, ativa o sininho e siga nessa jornada com a gente, porque explorar o cosmos é também entender quem somos.